Então é isso, Kival. Muito obrigado, Cristina. Então, deu os 25 aí, tá? Obrigado. Bom, nós vamos passar... Obrigado, Cristina. Nós vamos passar agora para a fase de... Cristina, pare de compartilhar, por favor. Não sei se você já parou de compartilhar? Já parei. Tá. Pelo menos aqui não está mais aqui para mim, já apareceu até eu compartilhar aqui. Obrigado. Nós vamos passar agora para a fase de perguntas e respostas. Nós, acho que devido ao problema técnico que tivemos, até cresceu bem o número de participantes, mas não tivemos nenhuma pergunta no chat, tá? Como é comum ter em outros webinars. Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui, né? Primeiro, eu vou perguntar para a Ivânia o que leva a empresa a adotar um processo de ideação, Ivânia? E quais as principais barreiras? Então, o processo de ideação, a busca dela, muitas vezes vem do RH, por incrível que pareça, né? A dificuldade de engajar a equipe não se envolve com nada, aquela visão bem hierárquica. E essa visão de mudança interna, eu preciso inovar de alguma forma, eu preciso evoluir meu negócio e eu não sei por onde começar. Então, o primeiro passo que a gente sempre traz é envolver ele num processo de ideação que talvez não seja de dentro da empresa, ou ele criar seu próprio processo de ideação. Obrigado. E barreira? Principal barreira? A cultura, né? Com certeza a cultura, porque mesmo ele tendo dinheiro, mesmo ele incentivando, eu tenho ainda um operacional que não, às vezes não é inovador, não tem um perfil inovador, não abraça a causa, e aí tem todo aquele trabalho de andar em círculos, né? Que às vezes a pessoa não quer, não gosta e não se engaja. A gente tem que trabalhar a cultura, ou ele atuar em outro ambiente, né? Às vezes hackathons externos. E é muito comum quando você começa a trabalhar em inovação, você muda teu quadro de funcionários, aí dá uma mexida. Obrigado, Ivânia. Para Cristina, como o MGPDI, modelo de gestão da pesquisa, desenvolvimento e inovação, pode ajudar no desenvolvimento de ideias dentro da organização? Bom, Kival, como que ele pode ajudar? Ele pode ajudar na sistematização, na verdade, assim como lembretes, né, de que você pode, que você deve atender quando você for estruturar esse processo de gestão de ideias. Então, o que a gente tem dentro do MGPD? Nós temos um roadmap que tem dado certo porque já foi experimentado por várias organizações. Então, por exemplo, você pode chegar, né, não estou dizendo que é o caso, né, olha, então eu vou só gerar ideias. Se eu não pensar, como a Ivânia falou, no meu projeto, eu não vou conseguir chegar lá. Eu vou estar com um monte de ideia, gente, vai ser uma fábrica de ideias, mas uma de acabativa nenhuma, né? Não vai ter nada acabado. Então, por isso que esse roadmap do MGPDI, primeiro, porque ele é sequencial, então você não precisa fazer tudo de uma vez, e segundo, que ele tem as melhores práticas aqui colocadas, por isso que ele pode ajudar nessa estruturação. Mas, Cristina, quais são os passos para motivar a geração de ideias numa organização? Olha, o primeiro passo, que a Ivânia até colocou lá, é eu ter, assim, a empresa tem que acreditar, né? Então, eu sempre, acho que tudo quanto é melhoria de processos, se a gente não vê exemplo, a gente não vai para frente, né? Não vê exemplo e patrocínio. Então, a gente vê em muitas organizações as pessoas, o gestor falando que quer ideia, mas daí se a pessoa fica lá 1 hora escrevendo, contextualizando a ideia, por que você não fez o seu trabalho e ficou perdendo tempo com isso? Né? Então, ele tem que ser, primeiro realmente você sentir uma valorização que a empresa quer isso. A segunda questão é que a gente também, nós temos que valorizar quem dá as ideias, a questão de você ter a autoria. Isso é muito importante, né? Porque eu já vi, assim, em muitas empresas que as pessoas não colaboram porque acham que alguém vai roubar a ideia dela, né? Daí ninguém rouba a ideia porque ela também nunca dá, né? Então, não tem como roubar o que você não vai proporcionar. Então, você ter essa questão de você valorizar, né? E você
colocar para quem realmente dá ideia os méritos, isso é uma questão muito importante, trabalhar com mérito. E estabelecer um processo, assim, com seriedade, né, que a empresa veja que realmente ela vai investir, quando ela diz que não é viável, porque não é mesmo, e quando é viável, olha, nós vamos fazer tudo para que isso daí dê certo. Então, eu acho que isso é a cultura, né, que a Ivânia falou, e você trabalhar isso com a seriedade devida, né, porque ninguém está aí, né, tudo bem que é super gostoso a gente ter sala de descompressão, o que eu vejo muito, assim, é uma falsa impressão das empresas, que elas acham que você ter um ambiente legal vai ser o suficiente para ter as ideias, só que você tem um ambiente, você não tem nada, você não vê a organização realmente focando e tentando viabilizar aí esses projetos e dando força para as pessoas. Então, eu até quando olho muito, eu adoro essa sala, sabe? Eu olho assim e falo assim, meu Deus, eu quero ver aqui realmente se isso realmente está sendo patrocinado, porque fazer sala é fácil, né? O duro é fazer o dia a dia ali, de você estar ali junto com os projetos, junto, viabilizando e trabalhando. Uma última pergunta para a Cristina, depois eu tenho uma última para a Ivânia. Então, para a Cristina, como os funcionários podem se engajar nesse movimento de geração de ideias para a inovação na empresa? Os funcionários, eu acho que é bem por aí, né? Você pode ter, eu já vi muito, assim, eu trabalhei em muitas, junto com muitas instituições, que eles faziam, tipo, premiações de melhores ideias, eles motivavam, você tinha períodos, né? Então, você pode ter, desde as ideias sendo contínuas, né? Você podendo colocar continuamente, ou você pode ter períodos, então, você tem lá uma no primeiro semestre, uma no segundo, ou uma vez por ano. Então, e esse engajamento, ele faz parte dessa cultura. E também da gente desmistificar que a ideia nem sempre é disruptiva, né? Tem muita ideia super bacana que são pequenas melhorias e que ajudam muito a empresa a economizar, a gerar mais recursos. Então, a gente fica tanto querendo ser rico, né? Não, eu vou pegar uma ideia que eu vou ficar rica, né? E pode ser que você consiga, com uma ideia super simples, melhorar tanto a vida das pessoas, tanto a qualidade de vida, isso também deve ser valorizado. Então, eu acho que esse engajamento é muito pelo reconhecimento, que eu já falei, né, pela questão desses patrocínios e por essas desmistificações, né, e aceitar qualquer ideia, né, não ficar descartando aí porque é boba ou que é muito pequena, que a pessoa acha que não vai dar em nada. Ok. Ivânia, na prática, como é a escala entre ideias e projetos viáveis e rentáveis? Então, na verdade, é difícil convencer, no primeira experiência de ideação, né, que a gente fala, convencer alguém a transformar em projeto, né? Mas como a Cristina falou, a gente sempre começa colocando, depois dessa primeira fase, que a gente precisa pulverizar mesmo. Então, vai rodar muita ideia, tem que ser um funilzão bem grande em cima, né? E aí, para a gente chegar no projeto, eu preciso ter ideias mais maduras. Então, eu preciso ter pessoas mais engajadas, culturalmente mais flexíveis, aí, mais preparadas para a inovação. E aí entra esse ponto da preocupação com gestão de projetos, que é super normal. Eu vejo muita empresa colocar diretrizes normais de projeto. Ó, pessoal, agora vamos ver se é viável isso. Quais são os critérios? Critérios de aceite, critério de viabilização. Vamos planejar, né? Qual que é o nosso objetivo? Tem algumas empresas que colocam diretrizes. Ó, eu não vou investir em ideia que leve mais de 6 meses para mim conseguir colocar a campo, que leve mais de 1 ano para mim testar o MVP. Aí, em cima desse MVP, que pode ser um MVP para melhoria de processo, não interessa o que seja, eles fazem um cronograma de ações para que isso aconteça. Então, depende muito da empresa, mas as diretrizes são as mesmas de gestão de projetos, como a Cristina falou, não muda nada, né? Claro que a gente coloca, uns colocam Scrum, coloca a cultura que já tem de gestão de projetos dentro da empresa, né? Só liga ali
E às vezes a gente identifica esse projeto como um projeto inovador para criar indicadores, né? Quanto tempo demorou a sua ideia para colocar a campo? Às vezes o cliente, o funcionário vira sócio, né? E eu preciso pagar uma comissão, um bônus, eu preciso controlar isso também. Olha, eu só vou te dar o bônus depois que vender para 6 clientes. Então, eles têm uma gamificação, muitas vezes, do processo de ideação até o processo de dar resultado mesmo. E é incrível que os colaboradores, muitas vezes, nem querem saber do resultado ali monetizável. Ele quer ver o negócio que ele deu a ideia funcionando, o cliente usando, né? É muito interessante. Tem uma pergunta aqui. Como manter uma mente inovadora? A pergunta é do Ariel. Em uma empresa pequena, enxuta de até 10 pessoas. Pode responder as duas, se quiser. Então, eu já trabalhei muito em inovação em empresas de 5, 6 funcionários, e o que eu percebo é muito autonomia, o perfil deles, sabe? A maioria dos colaboradores que são inovadores, as empresas pequenas que são inovadoras, elas têm colaboradores com perfil inovador. Quando eu falo em perfil inovador, é aquele cara que estuda antes de ver no mercado, né? Aquele que estuda à noite, que tem um P&D, é um P&D muito vivo dentro da empresa, é isso que eu observo. Estou falando das cases que eu atendi, né? Esse incentivo vou fazer um TCC, é um menino, é um trainee, né? Ele já vai fazer um TCC, ele já discute com a equipe já é aberta para a pesquisa do TCC dele, ele é aberto para muita oportunidade, ele é aberto no ecossistema, ele é mentor de meninos que estão iniciantes, ele faz parte do, sei lá, do núcleo de startups da região, ele está muito engajado com o ecossistema e ele é muito mais atualizado. Eu tenho uma empresa aqui que é uma fábrica de software, tem 5 pessoas, eu acho eles muito inovadores, e eles são fábrica de software, né? Fábrica de software é uma coisa que fabrica, não tem nada de inovação. Mas eu brinco que eu passo para eles tudo que é de inovador, assim, porque a tecnologia nova, eles sempre, se eles não estão aplicando, eles já sabem, né, a melhor escolha, eles já estudaram, e isso é muito deles. Eu vejo que é muito no perfil do colaborador. Porque a empresa, o nível de inovação dela é medido pelo nível do colaborador, né? E quando a empresa é pequena, raramente vai ter algum ali que não seja proativo. Se ele não for, ele entra na outra semana, ele já muda ali, ele já é inundado pela equipe. Então eu percebo muito isso. E aí eles não colocam os ovos só num lugar, né? Eles têm outros projetos, eles já apoiam outras pessoas, eles são muito pulverizados assim, e não tem muita crise para essas empresas, eu percebo muito isso. Obrigado, Ivânia. Cristina, quer complementar? Não, só queria complementar, né? Eu acho que um perfil bacana também, né, que você tem, né, dessas mentes mais inovadoras, é que elas são muito focadas em problemas, né? Elas conseguem ter uma empatia muito grande com as coisas e elas sempre veem oportunidades. Elas veem o problema e uma oportunidade também. Então, elas têm, por exemplo, se ela pega uma tecnologia, ela consegue concretizar o que ela pode fazer com aquilo, né? Então, ela não fica nessa área assim só de fica procurando coisas, né? Então ela consegue ver o problema, enxergar, né, o mundo como oportunidade e consegue aplicar essa tecnologia, né, que é um perfil assim interessante. Então nessas empresas assim pequenas, por exemplo, eu tenho um exemplo, né, de uma empresa que eles tinham 7 funcionários, né? E o cara assim super inovador. Qual que era a característica? O dono da empresa, principalmente, ele tinha essa cultura de inovação, então ele motivava porque ele era uma pessoa inovadora. Ele conseguia ter esse perfil de ele era muito fuçador, assim, negócio com tecnologia, e ele tinha muita empatia, assim, com relação aos outros, né? Ele conseguia se colocar na visão das outras pessoas. E esse cara, eu tive assim, uma conversa assim, gosto demais dele, porque ele não era formado, não era nada. Ele tinha saído, trabalhava numa borracharia, né? E criou uma empresa de TI. E o cara, assim, uma das melhores empresas que eu conheci, sabe? E ele falou assim, nossa, mas você acha que eu não preciso fazer alguma faculdade? Eu falei, não, você é o cara que você consegue fazer tudo,
porque você tem esse seu perfil que te impulsionou na vida, né? Então ele tinha essa característica assim muito grande, e toda a empresa dele era inovadora, mesmo sendo muito pequenos. Por quê? Porque ele tinha isso no DNA dele. Então ele passava isso para as pessoas. Obrigado, Cristina. Bom, nós vamos passar para o encerramento, os minutos finais aí, estamos terminando. Mais uma vez, eu quero pedir desculpas pelo problema técnico. O problema técnico foi com o link da Simpla, que para uns impediu, para outros dificultou participar desse evento, né? Já foi informado aí que nós estamos gravando e que nós vamos mandar a gravação de vídeo, independente de publicar no site da SoftSul, do MGPDI, nós vamos mandar para cada um dos inscritos, para quem se inscreveu. Então, ele poderá assistir lá, né? Pena que não pode participar e fazer perguntas tão boas, pergunta tão boa quanto o Ariel fez aí agora, né? Mas desculpas pelo problema técnico aí, né? Esse problema técnico nos levou também a atrasar um pouco o início do evento, e nós estamos começando agora, terminando agora, mais ou menos com uma hora e pouco bem pouco de duração. Eu queria agradecer também às debatedoras, às apresentadoras. Elas é que enriqueceram esse nosso webinar, né? E fica gravado, fica registrado, né? Isso é bom, porque além do guia de implementação, nós temos a gravação. A pessoa se interessa por gestão de ideias, ela vai lá, assiste a gravação. Tem a gravação desse ano e do ano passado, nós temos no site, tá? Então, sempre ajuda, né, quem está estudando a questão. Então, todos os webinars mensais do ano passado e desse ano, já realizados, estão disponíveis no site. Eu queria convidar a todos para o próximo webinar. Vai ser daqui a um mês, sempre na última semana do mês, vai ser no dia 27 de julho. No dia 27 de julho. O próximo webinar ele vai ter como foco o processo IND, processo MGPDI de gestão de indicadores, né? Nós vamos falar sobre inovação e indicadores da inovação, boas práticas, ferramentas e o processo MGPDI de gestão de indicadores. Nós vamos ter uma apresentação mais geral, feita pela Maria Tereza Villa-Lobos Aguayo, que é uma professora da PUC Peru. Ela morou no Brasil, fala bem português, ela tem mestrado em estatística na Unicamp, mas ela mora em Lima, no Peru. E pelo Renato Volpe. O Renato Volpe é um dos proprietários de uma consultoria importante no estado de São Paulo, chamada ASR, Consultoria de Melhoria de Processo, e o Renato Volpe foi quem vai falar sobre o processo MGPDI de gestão de indicadores, que foi ele que ajudou a escrever, o principal escriba, o principal redator, e quem escreveu esse processo de gestão de indicadores do MGPDI. Era isso, agradeço a presença de todos, agora é 18h29, com todos os percalços que tivemos, né? Estamos terminando assim em horário ainda num bom horário. Muito obrigado, até a próxima e grato mais uma vez pela atenção de vocês.